Bom dia, pessoal. Graça e paz. Hoje nós vamos conversar sobre mentalidade. Você vai ver que você não precisa de um novo começo, você precisa de uma nova mentalidade. Mas antes, pega o seu café, porque eu já peguei o meu, e sem café de manhã eu não funciono. Talvez assim como muita gente, você esteja cansado da vida que você leva, do trabalho que você tem, do lugar onde você mora, e você fica na expectativa de um novo recomeço, de vida nova. Só que eu vou te mostrar à luz da Bíblia que não adianta um novo recomeço se você não desenvolver uma nova mentalidade. É isso mesmo. O livro do Êxodo conta a história da saída do povo hebreu do Egito. Êxodo significa isso, saída de um lugar e partida para o outro. O povo hebreu, após aproximadamente 400 anos de escravidão no Egito, ora a Deus, pede por libertação, e a Bíblia conta que Deus ouve as orações daquele povo e decide enviar Moisés como um libertador, como alguém que vai anunciar tudo aquilo que Deus faria pelo povo. Moisés se apresenta ao povo. Moisés conversa com o faraó no Egito, dizendo que Deus já havia determinado que eles deveriam ser libertos para adorar ao Senhor no deserto, porque eles serviriam a Deus, e o faraó resiste, o faraó não aceita, rejeita a mensagem de Moisés, então Deus envia as 10 pragas sobre o Egito, que a gente já conhece, nós vamos abordar isso no outro vídeo. O Egito ele é assolado pelas 10 pragas, até que Deus consegue retirar o povo através da última praga, da morte dos primogênitos, e Moisés conduz aquele povo até o Egito, onde ali eles passariam a receber uma nova identidade. Eles fundariam uma nação que serviriam a Deus. Eles deixariam para trás todos os hábitos que eles aprenderam na cultura egípcia, após 400 anos servindo aos deuses egípcios, aquele panteão de deuses que eles cultuavam, e agora eles passariam a ter apenas um Senhor, um único Deus, e firmariam com ele uma aliança. É isso que o livro de Êxodo conta. Só que o que acontece? Não adianta o povo haver sido retirado porque eles continuaram presos aos mesmos hábitos, às mesmas práticas, à mesma mentalidade que eles tinham quando eles estavam no cativeiro. Então, quando Moisés recebe a mensagem no deserto para subir até o Monte Sinai, onde Deus daria a Moisés o código moral dessa nova nação que estava começando, que são os 10 mandamentos, Moisés sobe, Moisés demora para descer, e porque Moisés demorava, o povo lá embaixo resolve fazer um bezerro de ouro, um deus, para que eles pudessem adorá-lo, para que eles pudessem comemorar a saída deles do Egito. Só que o Senhor lá do alto percebe isso, ele vê todas as coisas e ele não se agrada da prática da idolatria, porque eles não entenderam que agora eles tinham um novo Senhor, um novo Deus a quem eles devessem adorar com exclusividade. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. E isso tudo mesmo tendo presenciado sinais, prodígios, milagres, que foram as 10 pragas que Deus lançou sobre o faraó e sobre o povo egípcio. Eles tinham muitos motivos para acreditar que agora a nova realidade deles era outra, mas eles estavam presos aos hábitos do passado. Uma parte dessa história, contada no capítulo 32 do livro de Êxodo, resume o momento em que Deus decide ajuizar o povo pela prática da idolatria. Presta atenção no que aconteceu. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe terá acontecido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe até Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce,
porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Não sei se você entendeu, mas o que ocorre? Como eu disse que Moisés subiu o Monte Sinai, onde ele receberia os 10 mandamentos, e ele demorou a descer, o povo impaciente resolveu que Moisés talvez não voltaria. Então eles comemorariam a saída do Egito e eles fariam para si um deus, a imagem de um deus que eles pudessem adorar. E como eles estavam acostumados com o que eles viam no Egito, porque lá tinha um panteão de deuses, Deus Sol, Deus Chuva, Deus Trovão, o Deus do Rio Nilo, eles resolveram pegar todos os utensílios de ouro que eles tinham, os adornos, os brincos, os objetos, derreterem e fazerem um bezerro de ouro, porque entendiam que devia ter uma certa nobreza naquele Deus que eles construiriam. Arão era o irmão de Moisés, ele era o sacerdote. Arão assumiu então a liderança daqueles trabalhos, a coordenação da construção do bezerro. Ele derreteu todo aquele ouro com a ajuda de alguns israelitas e fizeram a imagem de um bezerro. E eles erigiram, levantaram um altar para esse bezerro e começaram a adorá-lo. E ainda disseram: Vamos adorar ao Senhor que está aqui na nossa frente, porque ele foi quem nos tirou da escravidão do Egito. Ao Senhor, do alto da sua glória, vendo tudo o que estava acontecendo, ele se indignou, ele se irou. Primeiro, porque ele havia proibido a idolatria. Quando ele faz aliança com Moisés, e Moisés anuncia a saída do povo do Egito, ele estabelece que ele seria o único Deus daquele povo e que o povo, de forma recíproca, o teria por Deus e o adoraria com exclusividade. Não ia ter mais aquele negócio de panteão de deuses. Eles seriam um povo exclusivo do Senhor e o Senhor seria o seu Deus exclusivo. E agora, para piorar, eles construíram uma imagem de algo visível e eles atribuíram glória, louvor a essa imagem que não significava nada. Deus, vendo que tão cedo eles haviam se corrompido, determina a Moisés que descesse e avisasse ao povo que ele seria ajuizado. Deus daria a cabo de todos eles. Deus os destruiria no deserto, porque eles haviam desobedecido muito precocemente um dos mandamentos, uma das condições que o Senhor estabeleceu, que é exatamente a primeira lei dos 10 mandamentos. Só prestarás culto, só ao Senhor teu Deus adorará, e não terás nem outro Deus diante de mim. O livro de Números, ele confirma o juízo que Deus estabeleceu sobre esse povo depois que os havia tirado do Egito e avisa que eles não entrariam na terra prometida, para onde eles deveriam ser conduzidos por Moisés, até a região de Canaã. O livro de Números, no capítulo 14, a partir do versículo 29, ele diz o seguinte: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Houve um momento na sucessão de Moisés em que Josué assume o comando da liderança daquele povo, porque Moisés velho morre, e Josué determina que aquela mesma geração espiasse a terra que Deus já havia separado, que daria para eles. Quando eles espiam a terra, eles voltam, e dos espias que voltam, a maioria deles disse que era impossível conquistar aquela terra, porque já havia um outro povo morando lá, que era um povo muito forte, um povo impossível de vencer. Em uma nova demonstração de incredulidade, porque eles não confiavam no Senhor que os estava guiando, somente 2 daqueles espiões, que foram Josué e Caleb, creram no Senhor e disseram: olha, aquele povo pode ser grande, aquele povo pode ser forte, mas nós temos o Senhor do nosso lado. Nós vimos coisas sobrenaturais que ele proporcionou e nós não estamos sozinhos. Essa batalha já está vencida. Então Deus ajuiza o povo, porque aquele povo não acreditava no Senhor que os conduzia. E ele fala: toda essa geração que tiver mais de 20 anos de idade vai morrer no deserto.
vai perecer, não vai experimentar do descanso que eu hei de proporcionar. Somente dos jovens para baixo. Eu vou recomeçar o povo através da geração dos mais novos, e eles sim herdarão a terra prometida. Então, fazendo um paralelo e trazendo a aplicação prática do que aconteceu no passado, com o que acontece sempre, o que acontece conosco, o que acontece com você, não adianta você acreditar em Deus, você esperar nele, você buscar diariamente se você ainda continua preso aos seus hábitos do passado, à sua mentalidade do passado. Assim aconteceu com a história de Abraão, com a história da mulher de Ló. Deus, quando chama Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua parentela, sai da sua terra, Ur dos Caldeus, você vai para uma terra distante, para um novo lugar que eu te mostrarei, você só precisa crer. E Abraão creu, e Abraão foi sem saber para onde que ele ia ir. E isso aparentemente parece algo assim de menor relevância, mas pensa você, Abraão, ele já era mais velho. Ele sai da zona de conforto onde ele estava estabelecido, do meio da família, dos parentes, um lugar onde ele tinha sustento, tinha a terra que produzia, provavelmente tinha o rebanho que ele cuidava. Estava tudo certo na vida de Abraão. Mas Deus fala para ele: Abraão, larga tudo, deixa tudo para trás, você não vai levar nada. Você vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou firmar uma aliança com você. E Abraão saiu da zona de conforto, sem saber o que é que se apresentava, qual que seria o novo cenário, e Abraão foi, Abraão creu, Abraão confiou. E muitas vezes nós não seguimos o exemplo de Abraão. Na sucessão da história bíblica, quando o pecado se alastra sobre a terra, os eventos mostram que Sodoma e Gomorra se destacaram por conta da pornografia, da lascívia, de toda sorte de coisa ruim que acontecia lá. Então Deus decide dar cabo da vida em Sodoma e Gomorra, e ele avisa para Abraão que assim o faria, e Abraão tinha um sobrinho Ló, que foi morar com a família nessa cidade. Deus permite que Abraão retirasse Ló e a família de Ló de lá, antes de enviar fogo e enxofre dos céus. E a história conta que, quando Ló recebeu os emissários, os anjos enviados por Deus, que avisaram que a cidade seria ajuizada, o aviso dos anjos era de que não olhasse para trás, deixasse tudo lá. Não era para levar casa, roupa, nada que eles tentassem carregar, porque o juízo ia ser severo, ia ser rápido. Então Ló sai com a família da cidade. Quando começa a descer fogo, saraiva, enxofre, meteoros sobre Sodoma, o que acontece? A mulher de Ló, com o coração apegado à vida que ela tinha, aquilo que ela vivia lá, ela olha para trás, talvez com um saudosismo, com um pesar no coração de que estava deixando para trás toda uma história de vida, tudo aquilo ao qual ela estava apegada. E o que é que a Bíblia conta que aconteceu com ela? Ela foi transformada imediatamente em uma estátua de sal, uma estátua de pedra de sal. Dizem que essa estátua está lá até hoje, no formato de rocha salina, e que as pessoas que visitam a região de Jerusalém conseguem enxergar próximo a Sodoma e Gomorra a estátua lá. Eu creio. Então, isso é mais uma demonstração de que não adianta você receber promessas de um novo recomeço, de novas oportunidades, se a sua mente ainda estiver presa, aprisionada aos seus hábitos do passado, ao lugar onde você morava, às pessoas com quem você convivia, aos hábitos que você tinha, porque você não vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. É isso que Paulo escreve aos Romanos, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Eu gosto muito desse versículo, porque ele, além de ser eterno, ele nos fala de metanoia. Paulo fala assim: e não vos conformeis, não vos amoldeis a esse mundo, a fim de que vocês experimentem qual é a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus para a sua vida. A mensagem de Paulo para os romanos e para nós também é: não se submeta aos padrões que estão colocados, não se apegue às coisas que as pessoas comuns se apegam. Não sirva às coisas que as pessoas estão acostumadas a servir. Você agora tem um novo Senhor. Você agora tem uma aliança que foi estabelecida de cima para baixo, de uma nova natureza, de uma nova realidade. Mas para isso acontecer, para você tomar posse na sua vida e viver esse novo sobrenatural, você precisa mudar aqui a sua mente. Porque quando você muda a sua mente, você muda as suas atitudes. Você muda o seu comportamento, você muda o seu estilo de vida e você deixa para trás tudo aquilo que te prendia, os hábitos, as práticas, os lugares, as companhias que te travavam, você deixa para trás. Isso tudo
é idolatria. As pessoas, quando não entendem, costumam imaginar que idolatria é um Deus qualquer que a pessoa adora. Não é só isso, não. Idolatria, ela pode ser materializada em tudo aquilo que prende a sua atenção, prende a sua energia e que te desvia do propósito. Se você é muito apegado a alguma coisa que você gosta muito, a pessoas, a bens materiais, você é muito dependente de um carro, por exemplo, de uma moto, de uma casa, de um local de trabalho onde você não consegue viver sem ele, você está adorando isso sem perceber, porque nós somos transientes nesse mundo, nós somos peregrinos, nós que cremos, nós estamos de passagem. É isso que o desapego nos ensina. Essa é a lei da impermanência. Nada aqui nesse mundo é permanente. Tudo é transitório, tudo é passageiro. Enquanto você estiver apegado a uma mentalidade de estagnação, de apropriação, você não vai experimentar o que Deus te apresenta. Paulo, quando ensina a respeito dessa relevância da mudança de mentalidade para a mudança de atitude, de um novo estilo de vida em Deus, seguindo o exemplo de Jesus, ele usa o exemplo do odre, porque o odre era algo muito visível na realidade deles do passado. O odre é um recipiente onde o vinho era colocado e ele era feito de couro. E Paulo escrevendo, ele fala assim: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque esse odre velho ele arrebenta e o vinho derrama. Porque o vinho, como o suco da uva, ele tem a propriedade de fermentar, de produzir gases. Quando ele fermenta, produz gases, ele incha. Então, quando ele incha, ele precisa de um novo recipiente com uma capacidade elástica para ceder aquela propriedade dele. Por isso que era impossível colocar vinho novo num odre velho, feito por um couro duro, que já estava desgastado com o tempo, incapaz de receber o suco da uva e permanecer conservando as propriedades, porque ele rasgaria, ele derramaria, deixaria o vinho cair. É isso que acontece conosco. É impossível você experimentar as bênçãos, as promessas, um novo estilo de vida que lhe é oferecido enquanto você estiver preso à natureza do odre velho, fechado, carrancudo, embrutecido, com uma cabeça petrificada, incapaz de receber as novidades do reino e colocar isso para fora através da sua vida. Por isso eu creio que essa mensagem veio para você hoje. Se você está pegado a pessoas, a lugares, a ambientes de trabalho, a cidades onde você morava, deixa isso para trás. Assuma uma nova natureza, uma nova oportunidade que Deus deve estar te dando, eu creio. Se você tem experimentado algum tipo de transição, esteja aberto a viver o novo, a experimentar aquilo que Deus pode te proporcionar através de novas portas que Ele vem abrir, a novas pessoas que Ele venha colocar no seu caminho, a novas oportunidades. E essa promessa, sobretudo, fala a respeito da vida nova no Evangelho. Se você decidiu, e eu te aconselho que você decida, tomar uma atitude, uma decisão de seguir a Cristo, é impossível você fazer isso guardando a sua velha natureza do homem anterior. É impossível você decidir andar com Cristo assumindo, mantendo os velhos hábitos, as velhas práticas, aquilo que você estava acostumado a fazer e que vai de contra, que bate de frente com o que o Senhor Jesus Cristo ensina. Porque se você reconhece que Ele é Senhor da sua vida, que você vai se submeter ao senhorio dele, é impossível que a sua vontade prevaleça sobre a vontade dele, sobre a palavra dele. Se ele é mestre e você se reconhece como discípulo, o discípulo ele faz tudo o que o mestre manda. Você já viu aquela brincadeira de criança, fazer tudo que o mestre mandar? Se o mestre senta, todo mundo senta. Se o mestre levanta, todo mundo levanta. Se o mestre vai por aqui, todo mundo segue. Então, é mais ou menos aquilo ali. O discípulo, ele faz tudo que o mestre manda. Ele não faz só aquilo que ele tem vontade, o que ele quer. Porque seria muito cômodo servir a Deus assim. Naquilo que se opor à sua vontade, você não segue, você não serve. Naquilo que for convergente, naquilo que se alinhar com a vontade de Deus, com a palavra, você absorve para você e você vive. Sabe qual que é o nome disso? Infidelidade. É isso mesmo, infidelidade. Adultério, adultério espiritual e adultério carnal. Você conviveria com uma pessoa com quem você firma uma aliança, de um relacionamento sobre a prática do adultério? Pensa comigo.
Você admitiria esse tipo de relação em que a pessoa que está com você, ela em parte se compromete com você? Naquilo que for bom para ela, naquilo que bater com o que ela pensa, com o que ela sente, ela vai estar contigo. Mas naquilo que for contra as vontades dela, o pensamento dela, ela vai seguir o caminho dela. E você que fica na sua. É impossível conviver assim com alguém, porque se você se aliança com uma pessoa com o mesmo propósito, com o mesmo intento de vida a dois, de lealdade, de fidelidade, você espera o mínimo de reciprocidade. E a fidelidade, ela faz parte desse processo. Você vai desejar exclusividade, exclusividade na intimidade, exclusividade no relacionamento. Você não vai admitir que uma outra pessoa, que outras práticas entrem no meio de vocês dois, se vier para separar, se vier para disputar a sua atenção e o papel essencial que você representa na vida daquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Naquilo que você pensa que é adequado para você, você se aliança com ele. Naquilo que você entende que não é bom para você, você não segue, porque você entende que não deve seguir. Isso é infidelidade. É você estar tentando servir a dois senhores, estar com os dois pés em duas canoas diferentes, dividido entre a vontade do alto do céu e a sua vontade, aos desejos do seu ego, e você vai cair. Você vai cair, porque ninguém se equilibra com os dois pés em duas canoas. Elas divergem, elas vão para caminhos diferentes. A palavra do Senhor, o caminho do alto, ela te aponta, te leva para um caminho, para um rumo, onde a porta é estreita, onde você precisa fazer renúncias para você entrar. E o caminho do mundo, aquele que muitas vezes você escolhe, ele te leva para outro lado, para uma porta larga, uma porta de prazeres, de desejos, de oportunidades, de entregas, só que ela leva à perdição. Esses caminhos, eles se separam, eles vão para rumos, direções opostas. E se você estiver dividido com as pernas nos dois, você vai cair. Ou você vai cair porque você vai adorar mais um do que o outro, ou porque você vai adorar mais ao outro do que a um. Você não consegue conviver com Deus servindo ao Senhor se você estiver tentando servir paralelamente ao mundo. É por isso que é um processo que exige de você renúncia, exige de você decisão, de mortificar-se a cada dia um pouco mais, de fazer sacrifício. Começa com pequenas coisas. À medida em que o tempo for passando e você for evoluindo, você vai fazendo entregas maiores. Ninguém está exigindo de você uma conversão absoluta, drástica na sua caminhada de fé com Deus. Muita gente tropeça aí, tropeça na hora de ensinar e tropeça na hora de praticar, porque acha que você, de repente, tem que mudar drasticamente alguns hábitos que você tem para você andar com Deus. Não, é um processo. É um processo devagar, porque tudo aquilo que você tenta fazer de forma drástica, abrupta, súbita, você não sustenta depois. E ainda que você me fale que sustenta, porque você vai estar sob a influência do Espírito Santo de Deus, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos, eu concordo, eu creio nessa palavra. Mas na prática, não é assim que ele opera em nós e através de nós. Na prática, ele vai mudando o nosso interior aos pouquinhos, devagarzinho. Como eu dei o exemplo de Paulo do odre, na prática, Deus vai colocando vinho novo dentro do odre novo aos poucos, porque se ele derramar tudo de uma vez, você não suporta, você não comporta. Você pode, inclusive, estourar, explodir. Então ele vai preenchendo, e à medida que o vinho novo vai entrando no odre, o vinho velho vai saindo, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É impossível que duas coisas se misturem. A água e o óleo, elas não dividem o mesmo espaço. Onde um ocupa, o outro sai. E é isso que acontece conosco na caminhada, na maturidade espiritual. Que essa mensagem toque o seu coração, que você reveja os seus conceitos, os seus valores, que você entregue a sua vida a Deus e que você pense. Você precisa mudar a sua mente para experimentar o novo. Você não vai experimentar novas experiências, um estilo de vida transformado, regenerado, um novo relacionamento, um novo ambiente de trabalho, um novo ambiente familiar, se você estiver preso a conceitos que vão contra a palavra de Deus. Se você for resistente àquilo que Deus estabeleceu e prometeu para você, porque você estará dividido. Você não vai conseguir trilhar pelo caminho que leva à salvação e pelo caminho que te conduz à perdição. Então decida, toma uma decisão. Ouça essa palavra, reflita, que ela desça da sua mente, se aloje no seu coração e transforme a sua vida.
Eu desejo isso para você. E agora eu termino com uma oração breve para que Deus te abençoe onde você estiver. Pai, que essa mensagem toque o coração daqueles que têm ouvido. Não foi por acaso que essa pessoa chegou até aqui. Que o Senhor possa transformá-la e que ela possa render-se à sua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre você e te abençoe poderosamente. Um grande abraço.